Bora lá? Seja muito bem-vindo a mais um Resenhas de Negócio, esse primeiro de 2025, onde a gente já está tentando trazer um formato diferente, coisas diferentes, assuntos diferentes, pessoas diferentes, para que a gente possa ajudar a desenvolver empresas, negócios, projetos e afins. Eu sou Aldo Melo, consultor de negócio, você já me conhece, estamos aqui há mais de 3 anos já nessa luta do Resenhas de Negócio. Hoje eu estou numa casa diferente, mas é por um motivo nobre, vamos assim dizer, e eu quero trazer justamente um cara muito bom que com certeza vai agregar nos nossos negócios, principalmente nos seus, até porque eu já estou aqui dentro, né? Esse cara que é formado em Direito, Economia, já foi consultor da FINEP, participou da implementação do Observatório de Dados da Fiero, especialista em captação de recursos e inovação. O nome desse rapaz, entre outras, né? Eu estou dando um resumo aqui, porque senão a gente vai ficar meia hora falando só do currículo do cara e a gente não tem assunto, né? O nome desse cara se chama José Afonso. Seja muito bem-vindo, Afonso. Prazer, é uma satisfação, toda essa elucidação que você está falando aí de muitos e muitos mais, mas basicamente toda essa trajetória que eu participei foi com grande parte das pessoas que você já entrevistou, né? Essa minha trajetória com a inovação começou em meados de 2012, eu acho, quando eu entrei na Fundação de Amparo à Pesquisa. Fiquei quase 11 anos lá. E não conhecia a inovação, assim como basicamente todo mundo Todo mundo. da época, e até hoje ainda é uma luta, como diz o nosso grande amigo Leandro, que Nosso mestre. então, meu mentor, né? Dizia que se falar de inovação, você fica como um cavaleiro do apocalipse, né? É. Falando de algo extremamente estranho, isso é uma coisa que você não pratica, mas é uma visão muito deturpada e que a gente vem trabalhando para modificar isso. Graças a ele, né, sempre estive estudando sobre direito, era a minha paixão na época, ainda é, mas não atuo na advocacia em si. Minha especialização foi na área de inovação, direito e inovação e na área tributária. Nesse caminho que esse nobre mestre me encantou pela inovação, que ele me mostrou um cenário muito utópico na época, né? Porque o Leandro, quando eu conheci ele, era um jovem de 32, 34 anos, se eu não me engano. Que bom, estou nessa faixa aí. Sou um jovem. Ele tinha acabado de terminar já segundo pós-doutorado, não sei, então, mas era um cara extremamente técnico. Tipo assim, ele não tinha visão de mundo, de política. Ele me apresentava as coisas, pô, se a gente fizer isso é um benefício para o governo, para o estado, Rondônia vai crescer isso, aquilo, outro. Eu ria e falava, isso aí não vai para frente de jeito nenhum. Ele falava, por quê? Porque isso não é política. E é uma coisa que a sociedade aqui não entendia, porque ninguém aqui se aprofunda nas coisas a longo prazo. Que é aquela coisa que a gente tinha até conversado sobre mudar essa cultura daqui sobre o imediatismo, implementar o empreendedorismo cultural na mente das pessoas, né? Dentre outras coisas. Nisso, ao sair de lá, eu fui convidado para participar do Sistema S, para participar da implementação do Observatório de Dados da Indústria, que é um excelente projeto, digamos de passagem. É uma iniciativa da CNI de criar um sistema em rede que as federações se comuniquem com seus observatórios e eles possam utilizar dados locais de tipo assim, de cada região, por exemplo, Rondônia, tantos os dados completamente assertivos e atualizados para investimento, quais são as empresas que têm, e fazer um sistema de rede onde Rondônia possa usar a mão de obra do Ceará, e mandar um grande abraço pro meu mentor lá do Observatório do Ceará, Guilherme Charles, excelente profissional. Ele conduz o Observatório do Ceará e é uma pena que, a nível de Brasil, a gente não dê a notoriedade correta para isso. Os projetos que são feitos no Observatório do Ceará são reconhecidos mundialmente. Eles têm prêmio da Alemanha, entre outros países. É um negócio assim, um serviço excepcional. E eles não fazem só análise de dados para investimento, eles fazem pesquisa básica, prospectiva, aplicada. Pra você ter ideia, o governo em si, para fazer alguma aplicação de recurso, consulta eles. O É o Sebrae cenário ideal, consulta né? ele. Isso é o ecossistema que vocês tanto vêm tentando implementar, Pois é. que é uma engrenagem e pro,
Outra fala do nosso amado mestre: não existe nenhum estado, país ou região nos últimos 70 anos que tenha se desenvolvido sem inovação, ciência e tecnologia. As pessoas veem isso como algo muito distante. Por quê? Porque não há conhecimento. Não é que o empresário daqui esteja fazendo de forma errada. Não é que a população daqui esteja fazendo de forma errada. É que eu acho que governos e afins, eles direcionam importância para outras coisas e acabam esquecendo de dar o devido valor, entendeu? O longo prazo eles esquecem, que é aí que está o ponto da inovação. Se a gente sair agora na rua e perguntar quantas pessoas sabem o que é uma fundação de amparo? Pouquíssimo. Eu acho que, se a gente sair na rua aqui agora, eu acho que zero. E se você explicar, ela não vai entender a importância por mais que você explique sobre a capacitação de recursos humanos, formação acadêmica de mestres e doutores. Por quê? Porque foi implementado nessa guerra de política entre culturas e investir em ciência e tecnologia, formação de mestrados e doutorados, pulverização de recursos. Por quê? Nessa guerra que estava aí, de pessoal falar mal de esquerda e direita, estavam dizendo que os recursos voltados para isso eram para aqueles eventos meio polêmicos demais, né? Com isso, vão se criando tabus e tornando tudo meio obscuro, complexo e duvidoso. Porém, você tem que entender que a região de sul e sudeste é altamente desenvolvida. Por quê? Por conta desses instrumentos que existem governamentais, sejam agências de desenvolvimento, fundações de amparo. O próprio governador de São Paulo deu aquela entrevista falando: São Paulo é o que é hoje graças à Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Eu não vi essa entrevista. Não é que a Fundação de Amparo de São Paulo é a monstruosidade que é por conta de que está em São Paulo. É o inverso. Porque os projetos que saíram dali, a capacitação, a formação de mestres e doutores, tornou São Paulo. Existe um estudo, eu acho que 2018 ou 2019, que dizia que Rondônia tem potencial de mercado econômico e alguma outra coisa para ser superior a São Paulo. Nossa. Lógico que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Isso, como eu falo, são coisas utópicas, mas que são palpáveis, são realistas. A gente pode sair de onde a gente está para um cenário muito melhor. Da economia de passagem. É o grande problema da economia de passagem, que é o risco que nós temos aqui em Porto Velho. Não, e agora só vai piorar, principalmente com esse retrocesso, e eu espero que tenha sido absorvido as funções da Agência de Desenvolvimento, que foi extinta recentemente da Prefeitura, e até então a promessa, segundo a lei, é ser absorvida por outras secretarias, né? Mas continue o processo de inovação, porque senão a gente vai continuar sofrendo, e isso não vai aparecer agora. Porque todas essas ações elas são a longo prazo. Então, daqui a 8, 9, 10 meses ou anos que a gente vai perceber que as decisões que foram tomadas agora surtiram efeito lá na frente. Mas é o ponto que eu estava falando para você. A extinção pode ter sido feita, é um retrocesso, mas ela pode ter sido executada por uma falta de conhecimento ou uma não interpretação do que estava sendo feito, entendeu? Como ela se baseia tudo em projetos, inovação, investimento, dentre outros. O que se entende? Fala, eu consigo fazer isso aqui via outra secretaria, eu consigo abraçar como quiseram fazer, isso é fato, tentaram fazer isso com a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa há um tempo atrás, ela ia ser extinta e absorvida para dentro de uma secretaria. Isso não existe em lugar nenhum do Brasil. Não funciona. Não existe, amigo. Todos os seus estados têm suas fundações de apoio, de amparo, têm as suas agências de desenvolvimento e elas têm que funcionar de forma separada mesmo. Elas são como se fosse condutores da inovação e conselheiros de ações para o Estado. Boa. Entendeu? Boa. Que entra no caso do observatório, que até então, na sua gênese, tem que ser consultado para tomada de decisão, que é o Smart City. Justo. A gente está trazendo... Olha
Ó, isso, Rodrigo, que é gerente geral da FINEP da região norte. Em uma das visitas dele, que ele veio aqui, ele falou um negócio simples, cara, mas é muito assertivo. Ele estava falando na época que eu estava implementando o observatório. Ele estava comentando, pô, olha tudo que a gente já conversou. Aqui em Porto Velho, a gente não sabe que tem isso lá para fora, mas aqui vocês têm a Fundação de Amparo. Ele comete sempre o erro que ele chama de FAPERO, é FAPERO. Né? Vocês têm agência de desenvolvimento. Aqui a gente tem ações muito grandes, cara, no IFRO. A gente tem a Goltec com o Márcio e o Caio, que, porra, tem projetos fantásticos. E para vocês, empreendedores, eles têm vários projetos já desenvolvidos e eles cedem a patente para vocês replicarem e transformarem um negócio e estão esperando só a visita de vocês. E com isso vai se aplicar no que eu vim basicamente aqui apresentar, que foi a sua curiosidade sobre a implementação da Lei do Bem. Tudo isso se casa. E o Rodrigo falou isso na época. Olha tudo que vocês têm. Tem o observatório sendo implementado aqui pelo Afonso, tem a FAPERO, tem a agência, tem isso, aquilo outro, tem o IFRO, tem Sebrae, porra, tem o Sebrae que vem. Então, o Sebrae vem apoiando, foi quem começou esse segmento da inovação aqui no estado, foi o Sebrae com o Rangel, né, Rangel, cara? Que era um abração, Rangel. Foi o cara quem não sabe, tem um episódio só do Rangel aqui, eu trouxe ele para o podcast. Cara, acho que foram 2 horas de conversa, sei lá, 1h30 aqui, eu queria que fossem 8. Cara, fora do comum. Foi o homem que abraçou a causa, subiu no cavalo e falou, vamos pra guerra. Eu sou o cavaleiro e eu vou dar. E um tempo foram se encontrando outros loucos semelhantes, né? E foram se abraçando. Hoje tem aí o Eli, o ecossistema. O ecossistema ele é mapeado pelo Sebrae. Justo. Mas, cara, acho que antes de tudo... Não, só para concluir o que o Rodrigo falava. Ele falava, por mais que seja complexo para o empresário focar em qualquer outra coisa que não seja ali na própria empresa, a cada 15 dias, sai da tua empresa meia hora, visita uma dessas instituições, vê o que está acontecendo mundo afora da sua empresa, que é o que eu defendi no meu artigo sobre o conceito de inovação aberta. E a conclusão da justificativa que eu dou sobre a problemática da dificuldade da implementação da inovação aberta é porque existem vários painéis de projetos, né? A gente tem, acho que o próprio IFRO tem o portal de projetos, não sei como é que está, qual é a nomenclatura. Ok, vamos lá. Você é o dono de uma empresa, o negócio lá está pegando fogo, você precisa de uma solução. Você vai parar o que você está fazendo para abrir um site que tem vários artigos de doutorado, mestrado, soluções de projetos. Você vai parar para ler aquilo? Você não vai. Isso não é uma cultura daqui. Não é porque o cara é ignorante e ele não vai querer ler. É porque são vários. E quantos daqueles vão atender a solução dele? Vitrine de portfólios. Entendeu? É o nome do negócio. Ele não vai parar para fazer aquilo porque ele vai ler vários artigos que às vezes não tem nada a ver com a empresa dele. E qual que é o conceito da inovação aberta? É fazer o oposto. Por que as empresas... o grande tchan do observatório qual que era? Trazer esses empresários, essa análise, a gente fazer todo esse mapeamento de onde investir, aquela coisa toda, e fazer oficinas juntando, né, as cadeias produtivas separadas. A gente ia botar o pessoal da indústria da mineração, da madeireira, leiteira, ver quais eram os problemas deles em comum, já que às vezes a pessoa não quer falar qual é o problema da minha empresa, ele não quer abrir para mostrar a deficiência dele quanto a um concorrente. Então, ali você abriria uma problemática conjunta. Então, a gente teria uma vitrine de problemáticas, vitrine de gargalos. Isso solucionaria. Por quê? Porque aí aparecer uma pessoa com a solução para isso, ou faria uma pesquisa para isso. Porque se tem uma coisa que me incomoda aqui na nossa região,
sejam secretários, gestores, pessoas da comunidade, é você falar que existe bastante recurso, mas não é captado porque não tem bons projetos e bons projetistas. Já ouvi isso. Existem excelentes projetos e projetistas magníficos aqui no nosso estado. O problema é que eles não sabem sobre o que escrever. A empresa não procura eles. As empresas não procuram o sistema. E a gente ainda tem um outro ponto. Mesmo que tenha, eu acho que ainda falta um match nisso aí. Por quê? Existem grandes projetistas e existem grandes problemas. O problema a gente sabe que tem em tudo que é lugar. Agora, exemplo, foi feito em 2016, 2017, um levantamento de alguns setores pela Agência de Desenvolvimento. E uma lista de problemas. O caderno não, né? Não. Aí que está o ponto. Se o caderno fosse a solução, os cadernos setoriais fossem a solução daqueles problemas, eu estaria de boinha. Mas não, foi feito e não foi levantado e não foi dado um prosseguimento, não foi dado um match com os projetistas, vamos assim dizer. Entendeu? Mas ainda também acredito que falta o conhecimento suficiente de que o empresário tem apoio para isso. Tanto que a Agência de Desenvolvimento, nos seus últimos anos de vida, quando ela ainda estava respirando por aparelhos, estava tentando fazer esse match, trazer empresas para que eles possam expor os seus problemas e levar isso para a academia, para que aí sim possa ser feito. Teve uma ação que avançou um pouquinho mais, mas provavelmente morreu, porque a gente não vai ter como mensurar isso agora, já que a agência foi extinta, mas foi feito com o pessoal da FGV de São Paulo. Vieram para cá diversos pesquisadores para entender os problemas públicos e alguns privados daqui para a organização dos seus TCCs, os trabalhos finais de conclusão dos seus cursos. Poxa, por que a gente não faz isso aqui? Soluções para as empresas. Exato. Né? E então, mas isso é gratuito, todo mundo está interessado. A empresa querendo resolver o problema e o aluno querendo uma solução. Mas é isso que eu estou te falando. Essa é a solução da inovação aberta. É parar de deixar... É completar a tríplice hélice, que é desde... Fechar o ciclo, né? Desde 93. Academia, empresa e governo. Se os pesquisadores soubessem quais são as problemáticas a serem, eles resolvem. Olha, para você empresário, me perdoe os pesquisadores, tá? Mas pesquisador é um pessoal barato, é uma mão de obra extremamente barata. Por quê? Porque eles vivem de bolsa, de pesquisa. Eles não vão te cobrar uma consultoria. E outra coisa que me deixa louco aqui do nosso estado é as empresas contratarem só consultorias de São Paulo, Ceará, Santa Catarina. Santo de casa não faz milagre. É outra realidade completamente diferente. Aqui nós temos corpo técnicos... Porra, bicho, perdi o vocabulário, mas olha... Poucas pessoas sabem, mas pouquíssimas pessoas sabem. Mas aqui no nosso estado, nós temos um pesquisador chamado Andreimar Martins Soares. Ele está entre os top 100 pesquisadores do mundo. Caraca. Esse cara trabalhou com a gente durante anos na Fapero. Hoje ele é da Fiocruz, ele é um... Posso estar falando besteira, mas eu sei que aqui o nosso top dos tops era o Ideobrando, né? E na saída dele eu acho que, tipo assim, de impacto mundial, eu acho que fica o Andreimar. Andreimar foi mentor do Leandro. Caramba, então tudo se explica agora. Trabalhei com os dois. Nossa. Então, tipo assim... Por mais que eu estudasse, meu amigo, eu me sentia analfabeto todo santo dia. É aquilo que eu falei. Você está estudando e eles também. Então estão os dois sempre avançando. Não tem como alcançar. É difícil. A não ser que tu pegue uma área que, por exemplo, que eu descobri 2 áreas que o Leandro é ruim. Leandro, fique sabendo. Música e marketing. Ele confessa, eu tenho inteligência negativa para esses dois. Eu disse, então deixa para mim que isso é comigo. Mas tu sabe por que a minha dobradinha com o Leandro sempre foi algo, tipo assim, fora da curva? Porque quando eu conheci o Leandro, ele não sabia se vender. Ele era um cara extremamente técnico. O cara dos 15 anos aos 30 e pouco, ele só estudou. Pois é. Estudou, desenvolveu. Então, tipo assim, ele vivia numa bolha
onde, pô, eu tenho conhecimento, eu sou capacitado, eu tenho a solução, às vezes ele captava o recurso e a coisa não andava, né? Então ele não tinha essa parte política. Já eu desde pequeno, eu sou especialista em gambiarra comunicativa. Eu Enrola consigo, qualquer eu um. consigo conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto e eu sempre consegui vender muito ele, entendeu? Eu falo, como eu sempre tive um network muito forte, sempre tive nesse meio político, eu falava, rapaz, tem um cara assim, assim, assado, ele é assim. E qualquer pessoa, bicho, da mais desinformada que for, que sentar para conversar com ele, vai se vislumbrar. Pois é. Vai se vislumbrar com o potencial que ele Não, tem. mas ele é muito inteligente. Pô. Mano, então, Ele melhorou bastante, hein? Do tempo que eu conheci ele, em Não, 6 meses. hoje eu sei que pô, mas isso aí eu tô te falando de quase 10 Pois anos, é, né? deve ser pior ainda. Porque, cara, quando Então, eu conheci ele, era muito técnico. Muito técnico. Imagina. não, eu falo que hoje ele sabe conversar com a sociedade de forma não técnica, mas antes, nossa senhora, uma entrevista dele só a comunidade científica entendia, pô. Entendeu? Entendi. Entendeu? Era um negócio assim, se ele fosse falar com um deputado, eu tinha que ficar traduzindo, entendeu? Era como se fosse eu trouxesse um chinês e eu tinha que ficar explicando pro cara. Eu falava, não, mas qual é o benefício? Porra, o benefício é que tu vai atender essa comunidade aqui, tu vai fazer esse feito e vai ter tantos votos. Aí o cara, tá. E o Leandro preocupado, não, porra, mas a benfeitoria é essa, entendeu? Entendi. E como são projetos de longo prazo. Enfim, nesse meio de tudo, eu sempre entendi muito as dores da comunidade científica, né? Leandro sempre me apresentou muito sobre isso e alguns outros pesquisadores e no meu tempo de FAPER eu vi mesmo como a comunidade científica sofria para conseguir aplicar essas coisas, para tentar entrar no meio empresarial ou que o governo em si desse atenção. Só que, como minha formação é direito, então eu tentava caminhos de inovação por outra forma. Nesses cursos que eu fiz, eu tive que fazer um curso, na época que eu estava no Sistema S, para poder fazer a implementação do observatório, a CNI obrigava que a gente fizesse uma consultoria lá de quase 1 ano e meio. E foram feitos, na minha época tinham apenas 9, né? Então só apenas 9 pessoas no Brasil haviam feito esse curso e eu era uma delas, né? Porque para você implementar o observatório na sua federação, tinha que ter esse certificado e tal. E eu via que as empresas procuravam absurdamente o próprio Observatório do Ceará. E lá dentro eles tinham consultorias de várias coisas. Esse serviço que eu aplico hoje aqui, o Observatório do Ceará faz para os seus próprios, não é conselheiros, não é afiliados também. Membros, Não é membro. associados. Para os seus próprios associados. As indústrias associadas lá, eles dão essas mentorias, explicam isso, aplicam e tal. Eles não cobram nada inicial, mas eles cobram em cima de ganhos. Uhum. Assim como as grandes empresas de fora fazem essa aplicação da legislação do bem. É um benefício de isenção fiscal para as grandes empresas que a gente consegue abater o mínimo, né? A gente consegue abater 20% do pagamento de imposto sobre a fonte, né? E isso eu falo no geral, tá? É o mínimo que é feito. Agora, todo investimento que você faz na sua empresa de inovação, a gente consegue abater no mínimo 60% e pode chegar até 100%, né? O pessoal pensa que é muito utópico, isso não existe, como é que vai ter... Estamos aqui para provar que não. Como é que existe essa isenção? Agora, eu acho que antes da gente entrar nesse assunto oficial da lei do bem e desse benefício, a gente precisa falar o que é inovação. Não, então, eu vou contextualizar essa parte. Eu lhe pergunto, na sua opinião, ou melhor, no contexto geral, o que você entende como inovação? Como é que você traduz isso para o empresário comum? É muito simples. Você só tem que entender uma coisa. Inovação não tem absolutamente nada a ver com invenção, tá? Existe um dado estatístico do próprio MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, e das empresas no Brasil existentes,
2,5 dela são de lucro real, certo? Uhum. E todas essas empresas estão aptas automaticamente a terem estes benefícios. Porém, hoje apenas 0,007 utilizam esse benefício. Que empresas são essas? São provavelmente grandes indústrias de autoconhecimento ou polyshops da vida, etc. e tal. Por que as empresas, por exemplo, por que as pessoas aqui do estado de Rondônia, e dentre outras, a gente tem um curso, uma palestra da KPMG, acho que estava em Minas, perguntando quantas empresas lá dentro que tinham tributação de lucro real, quase todo mundo levantou a mão lá, né? E quantas aplicam a legislação da lei do bem? Acho que foi 3, foi muito, né? Aí ele falou, não, isso é realmente comum. Por quê? Porque a pessoa acredita que ela não inova. E inovação não tem nada a ver com invenção. Inovação é a melhoria de um produto, bem ou serviço que agregue algo ao mercado, né? O conceito mais básico é Santos Dumont é um inventor. Ele criou o avião. A Embraer é uma inovadora. Ela fez uma melhoria numa coisa já existente e colocou no mercado. Perfeito. E a nossa Constituição, se eu não me engano, salvo no artigo 218, 219, acho que é 218, obriga o nosso Estado a incentivar e estimular ciência, tecnologia e inovação. É constitucional. Existem vários e vários meios e mecanismos de se aproveitar desses benefícios. Existe lei de informática, tem a SUFRAMA, que tem uma própria lei de informática diferente. Existe a lei do bem, que para mim é o carro-chefe de todos, né? Que é aquele que hoje eu acredito que para a nossa região vai chamar a atenção do empresário e vai abrir a mente dele para o mundo da inovação e em que talvez a gente consiga fazer essa conexão entre as universidades e CTs e o nosso meio empresarial. Então, definindo esse conceito sobre o que é inovação, você tem uma empresa e você fala assim, eu vendo qualquer coisa. Eu vendo produtos supérfluos como coisas de cosméticos e que são taxados. Não sou eu falando que é supérfluo, tá? É porque tributariamente ele é considerado como supérfluo e tem uma tributação altíssima. Minha empresa não inova. Tá. Você fez alguma melhoria de serviço na sua empresa, seja ela de treinamento ou capacitação de funcionários? Fez? Ok, você está inovando. Você comprou um sistema e implementou na sua empresa, você está inovando. Ah, mas o meu concorrente tem, mas você não. Ah, eu trouxe um sistema de fora do Brasil para cá. Não criei nada. Mas a sua empresa não tinha, na sua região não tinha, no seu setor não tinha, entendeu? Ah, eu melhorei um sistema, alguma coisa para dentro da minha empresa, ou precisei mandar minha equipe para viajar, para aprender alguma coisa e aplicar aqui na minha empresa. Tudo isso é inovação, são melhorias de bem, produtos ou serviços. Então, eu digo não vamos dizer absoluta certeza, mas eu digo que com convicção que 99% das empresas, indústrias e, se duvidar, até até pessoas autônomas de pequeno porte são inovadoras, porque você não consegue se manter no mercado fazendo a mesma coisa todo ano. Se você não aplica melhorias, você morre. E a melhoria é a inovação, só é um outro nome. E tem empresas que pensam, pô, estou 25 anos no mercado, funciono assim, estou bem das pernas e nada vai me afetar, eu não preciso ficar buscando mudanças e melhorias. É uma questão de tempo. Kodak, Blockbuster, que era a maior locadora do mundo, dentre outras empresas que eram monstruosas e afundaram. É isso. Porque não buscaram melhorias.
E essas melhorias mundo afora, elas são muito mais incentivadas porque tem um maior conhecimento disso e para o Estado, país, região, município que seja, é benéfico que seja utilizado. Chegando no ponto de que o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele sempre foi um facilitador da utilização desses bens, né? desses benefícios para as empresas. Só que é muito complexo você chegar hoje numa empresa e falar para ele assim: eu queria apresentar para você que eu sou um consultor da área jurídica tributária e de inovação e eu consigo abater 60% a 100% do seu imposto. Ou o cara não vai me dar atenção, né? Ele vai achar que é charlatanismo. Vai achar que é charlatanismo, vai achar que estou dando um golpe. Marketing digital. E quando eu explicar para ele que esse resultado demora 1 ano do exercício fiscal, que é o imposto de renda, ele não vai querer. Por quê? Porque a pessoa é imediatista, entendeu? E outra, já é uma luta para você conseguir chegar lá, numa empresa para fazer essa apresentação, né? Porque aqui, ou você conhece alguém, uma coisa é você, por exemplo, assim, se eu tivesse no sistema S ainda, né? E eu chegasse e apresentasse para um industrial, falar, eu sou do Observatório do Sistema S, blá, blá, blá. O cara vai fazer uma conversa com você. Agora eu chego lá, eu sou o José Afonso, eu sou da Sanches Facility. É um Zé Ruela que tá querendo me vender alguma coisa e eu não tô a fim de gastar dinheiro, entendeu? Por mais que você fale que ele não vai ter gastos com isso, você dificilmente vai ser recebido. Se você for falar que tá falando de inovação, é pior ainda. Você não vai ter nunca esse tempo que a gente teve aqui agora, inicial, para explicar para a pessoa sobre o que é inovação e que ele já é uma empresa inovadora. Você tinha computadores antigos, você melhorou, você já está inovando. Outra, tudo que é aquisição de bens, produtos, essa própria lei ela dá uma amortização acelerada de 50% e se der problema no produto no mesmo ano, ela pode chegar até 100%, tá? Pra você ter ideia. E se você exporta para fora do país, a isenção é de 100%, tá? Só para você ter ideia. Caramba. Se você precisa registrar uma patente, como aqui no Brasil a gente demora mais de 10 anos, a gente te dá uma solução de registrar fora do país. China, Japão, que demora 6 meses, mas para isso você paga uma remessa tributária, né, para poder fazer isso. Com essa legislação... Já chega a 100%. Com essa legislação você não paga nada, entendeu? Você não paga para esse... Eu tô aguardando até agora a patente lá. Tá mais de ano. Tá indo então, 1 ano e meio já. Faça fora do Brasil. Cara, entendeu? Céu. Olha aí, ó. Vivendo e aprendendo. No final das contas, a gente vai conversando com o outro. Vai descobrindo que todo o processo de tocar uma empresa que a gente segue tá errado. É sair da cadeira, amigo. É sair da cadeira e abraçar um mundo novo. Eu faço assim, mas funciona. Sempre fizemos assim, entendeu? E a inovação não é um bicho de 7 cabeças. Não. Ela é, talvez, o boom. O mais simples, porque até então você comentou sobre a troca dos computadores. Quem que não faz isso periodicamente? Quem que não capacita funcionário? Eu conheço empresário que não capacita funcionário. Não, mas depois que eu passei lá, ele está capacitando. Tá. Eu já falei, aí tem que matar também, é complexo, né? É complexo. Aí fica difícil. Mas eu entendo. Sempre funcionou desse jeito. Esse é o ponto. Chega alguém, não quer troca. Eu disse, cara, olha o tamanho da tua folha. Olha o tamanho dos teus prejuízos com a sua mentalidade. Rotatividade. Aí ele não tem um financeiro que seja direcionado a dados. Não tem confiança no que o financeiro está fazendo. Cara, aí com 3 meses de consultoria, o cara... não, realmente. Aí tu mostra os dados, aí ele fica receoso, depois vai pensar em casa. Aí, não, realmente, como é que a gente pode? Vem todo cheio dos dedos, né? Para você ter ideia... Tá ok o áudio aí, porque eu bati aqui no microfone? Para você ter ideia... tem empresa que a gente entra, que a gente faz... Antes de a gente fechar qualquer serviço, a gente entra, conhece como é que tá a empresa, vem que petar, e eu faço 2 questionáriozinhos que são até por aplicativo. Que um é a análise de maturidade da empresa, tá? E o outro é o grau de inovação.
Essa é uma das maiores empresas que eu já tinha trabalhado. Com faturamento absurdo, não vou citar números que talvez até a empresa vá saber que estou falando dela, né? Mas um faturamento muito alto mensal, e eles estavam extremamente bem das pernas, entendeu? Só que, na análise de maturidade, a empresa tinha nível 1, nota 1, tá? E ela vai de 1 a 5. E é uma das maiores empresas que a gente tem aqui no estado, tá? No grau de maturidade. No grau de inovação, era 0. Quando eu apresentei isso no primeiro momento, para o pessoal da parte mais baixa, lá antes de chegar na diretoria, eu vi que todo mundo ficou meio que ofendido e eu vi que aquilo ia ser visto de uma maneira errônea, saca? Tipo, como se eu estivesse entrando no lugar e falando, vocês estão fazendo tudo errado. Entendeu? Essa que seria a visão. E o que eu fiz? No relatório, eu coloquei tudo que era apontado lá e expliquei. Se do jeito que vocês estão hoje, vocês faturam isso, lucram isso, estão assim, imagina se vocês sobem uma estrela em cada um. E ele te dá todo o mapa de ação, o que precisa ser feito, quais são as melhorias. Eu peguei uma parte específica de vendas lá, que se fosse aplicado 3 do que foi recomendado, poderia subir até 270% o número de vendas, tá? Nossa. São coisas muito, muito simples, tá? Eu entendo. Eu imagino. Daí a gente entra no... A gente já pode entrar nessa parte da execução da parte da legislação, né? Para fora, isso é muito, muito, muito comum. Para fora, no Brasil ou no mundo? Não, mundo afora, filho. Isso acho que é educacional na escola, porque é muito comum. Esses incentivos, essas coisas para empreendedorismo. Até que o Brasil é o lugar mais complicado para se empreender, né? Porém, tudo no Brasil é feito com artimanhas, né? Jeitinhos. Existe essa gama monstruosa de soluções e benefícios, mas elas não são divulgadas. Elas são omissas. Por mais que o governo federal tenha a obrigação de te incentivar em inovação, dentre outras coisas, tu acha que o governo federal vai estar fazendo campanha para tua empresa parar de pagar imposto? Nem a pau. Não vai, entendeu? Então isso é uma luta que a comunidade e os municípios e seus governos têm que ter. Podemos dizer que aquela frase clássica do marketing digital, que eu tenho ódio, funciona desse jeito. Essa informação o governo não quer que você saiba. Justo. Porque, cara, isso é usado pra tudo, cara. Que coisa chata, velho. Tô abusado já com marketing digital. Eu sou do marketing. Mas isso é um fato. Isso é fato. Por exemplo, se a empresa ia pagar 100 milhões de imposto, e se no caso mais simples de todo, que é aquele que a gente não implementou nada, só preencheu o formulário, a gente abate de 20% a 24%, são 2 milhões e 400 mil que o governo federal deixa de receber. E né? você deixa de tirar do bolso. Justo. Por que é fácil você conseguir essas isenções? Porque o governo não está lhe financiando. Porque existe também os incentivos que o governo federal tem através, principalmente da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, que o nosso grande Rodrigo de Lima batalha muito para divulgar, que são os editais de financiamento e os de subvenção, tá? Que é o não reembolsável, que você não tem que devolver, que tem... Você consegue, se eu não me engano, a última leva, você conseguia até 150 milhões de financiamento com a taxa de juros de 0,4 ao ano, ou era 0,5 ao ano. Dá menos de 0,4 ao mês, tá? Perdão, era 5,5 ao ano. Dá menos de 0,4 ao mês de juros. Você não vai conseguir isso em lugar nenhum, nem o Basa te dá isso, tá? Não bem desse. Carência gigante, tá? E é um pouco mais complexo, porque exige um projeto de pesquisa e inovação para ser realizado, porém o financiamento você consegue. A parte da subvenção econômica que o governo dá, que é o não reembolsável, que eu já vi até de 80 milhões, é muito mais complexo, amigo.
Porque aí realmente tem que ser algo inovador, único, alto risco tecnológico, e dentre outros. Mas isso não vai se aplicar num primeiro momento para a sua empresa. Isso aí é uma coisa futura. Porque o que eu acredito que a gente tem que fazer nas empresas daqui, culturalmente, a gente tem que ir por partes, para a pessoa ir sentindo e conhecendo como funciona. Não adianta eu querer chegar lá na empresa X e falar, pô, vamos captar aqui para tua empresa tantos milhões, assim, assim, assado, sem a pessoa conhecer como é que funciona esse trâmite, né? Uma que ele não vai querer pagar o projetista, que o projetista precisa de recurso para se manter, certo? Que ele vai que é sempre a mesma conversa. Ah, mas o BASA a gente só paga no final. Mas o pesquisador ele não é um banco, ele não é uma financiadora. Ele está te desenvolvendo uma pesquisa e um projeto para você chegar no seu resultado, certo? Então, esse cara ele precisa sobreviver durante esse percurso. Não adianta dizer que no final você vai pagar até mais, porque não pode. Ele tem um limite de 10% a 20% de bolsa que ele pode receber. Então, você vem com essas conversas, não, a gente vai dividir meio a meio, se aprovar. E nisso o cara está lá elaborando uma pesquisa. Então, esses trâmites não funcionam assim de cara, a não ser que a empresa já tenha uma vivência com isso. Agora, isenções e essa aplicação desses benefícios são coisas muito mais simples. E se eu for ler para você só o início do escopo dos benefícios, se você for pegar a Lei do Bem, é uma lei bem nova, tá? Uma lei bem recente. Ela foi fundada em 2005. Tá? Ela é bem recente. E você mesmo também nunca tinha ouvido falar e você está no meio da inovação. Por que você não ouviu falar? Porque nossos próprios pesquisadores são desacreditados que não vão conseguir aplicar isso numa empresa. Porque se eles não conseguem lá apresentar um projeto, como é que eles vão apresentar outra solução? E para isso, realmente tem que ser escritórios de direito, contabilidade. A Lei do Bem, entre os seus benefícios, ela dispõe da dedução da soma dos dispêndios decorrentes de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação para uma dedução de cálculo no imposto de renda com os seguintes percentuais. Dedução mínima de 60% do valor adicional de base de cálculo. E aqui chega na parte mais interessante da coisa. Por que a Lei do Bem foi criada de início? Para incentivar a contratação de pesquisadores e criações de setores de P&D dentro das empresas. O que seria P&D? Apenas pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa é qualquer coisa que você faça dentro da sua empresa. Nesse ano a gente vendeu tanto, o que será que a gente pode fazer para o ano que vem vender mais? Isso está um estudo prospectivo, então é uma pesquisa aplicada, tá? Isso é válido. Eles te dão um benefício que funciona da seguinte maneira. Você contratou uma pessoa específica para a sua empresa para trabalhar com P&D, pesquisa e desenvolvimento. Na prática, ela nem precisa estar exclusiva para isso, mas no teor do que a gente vai apresentar, ela tem que estar, tá? Para cada pessoa que tiver lá, você ganha uma dedução a mais de 10% de abatimento de imposto, tá? Fora que, quando você pega uma consultoria, basicamente, para esse tipo de serviço, você consegue abater o salário da pessoa na integralidade, tá? Por exemplo, você me contratou para sua empresa para fazer essa aplicação da legislação da Lei do Bem, a gente fecha um contrato e mensalmente acerta um valor, consigo deduzir esse valor ou 60% ou na integralidade para você no seu imposto de renda, tá? E cada pessoa adicional vai aumentando em 10% até chegar em 80% do valor da dedução. Tá? Tem suas regrinhas que, por exemplo, se você tem 2 pessoas e sobe para 4, sobe 10%. Se tem 2 e sobe para 6, sobe mais 5%. Agora, empresas daqui não tem ninguém, vai contratar uma pessoa. Se no outro ano contratar 2, já sobe os 10%, já são 100%, entendeu? Com base anterior, superior a 20%. Tem o que eu tinha te falado sobre a depreciação e amortização da compra de equipamentos, zero no custo de exportação de produtos, você não paga imposto se for através disso. E a facilidade se torna muito grande a partir do momento que você só tem que entrar na empresa, fazer uma análise, certo? De que situação que eles estão, contanto que estejam regularmente
como fugiu a palavra, tem que estar regularizada a empresa, tá? Certidões e afins e tal, como a gente está tratando de um benefício federal. E se faz toda essa análise, nós começamos a desenvolver projetos dentro da sua empresa a seu critério, obviamente, mas o serviço, ele abarca muito outras coisas. Funcionamos como tipo um newsletter, a gente vai estar trazendo, olha, abrir um edital sobre tal coisa. Você não quer submeter um projeto lá, por exemplo, nessa que a gente está agora, a gente está submetendo um projeto para adquirir R$530 mil não reembolsável para essa empresa. Pode ser aprovado ou não, mas é sem custo para a empresa porque isso é um serviço que a gente está fazendo a mais sobre. Só que este valor não é dedutível, tá? Tudo que você consegue de valor de recurso federal não reembolsável, sem ser financiamento, você não consegue deduzir porque não é seu dinheiro. Mas todo o dinheiro que você investe na sua própria empresa, você consegue abater de imposto, fora o abatimento que você já tem com a sua contabilidade, tá? Porque a gente cria um centro de custo separado, especificando que é para projetos de P&D, pesquisa e desenvolvimento, com a vantagem que todo mundo da sua empresa que nós caracterizarmos como pesquisador, que são pessoas, são tecnólogos, pessoas formadas, pós-graduadas, a gente consegue utilizar a hora trabalhada dela em algum projeto específico de lá dentro, que isso ocorre em toda a empresa. Às vezes você precisa pegar um funcionário X para fazer uma outra coisa que é caracterizada como pesquisa científica e fica por isso mesmo, porque a gente trabalha lá. Mas essa hora trabalhada Leu a batida. não tem isso. Desvio de função não existe. Mas o cara saiu de lá, ele foi fazer um serviço, a gente coloca ele como pesquisador, ele participou do projeto e a hora abatida dele é deduzida. Consultorias, o único dispêndio que a lei não abate é sobre marketing. É a vossa área. Mas o teu marketing é diferenciado. Não. É que eu entendi. Lá ele está falando sobre o marketing publicidade. Então, como se fosse o setor de publicidade em si. O teu é estrutural, né? Porque De o negócio. marketing oficial, e fica aí, todo lugar que eu passo, faço questão de explicar, é toda e qualquer estratégia para a empresa. Tanto que na minha graduação eu tive cadeira de disciplina de RH, administração, finanças, economia, logística, porque tudo tem marketing. O trabalho que a gente está fazendo lá na empresa tem mais a ver com RH do que com marketing. Porém, aquela organização vai trazer um benefício para a empresa. Isso é marketing. Quando a gente entra nessa parte de marketing digital, é publicidade. Infelizmente, Marcos, ficou esse tom pejorativo do marketing digital, porque ele é feito na internet. Mas, cara, tá um saco. E toda vez eu tenho que estar explicando que aquilo não é o que eu faço. Eu sou consultor de marketing. Mexe com rede social? Não, então eu sou consultor de negócio. É melhor assim dizer. E se eu vou entrar em todos os setores da empresa para descobrir problemas, e sempre tem, isso é marketing. É estratégia. Publicidade, aí a gente entra. Marketing digital, a publicidade em si, tráfego pago, criação de arte, mexer com redes sociais e por aí vai. Entendeu? Mas no caso, por exemplo, você comentou sobre a pesquisa de inovação nos processos de vendas, para ver se no próximo ano, no próximo mês, pode se vender mais. Isso é marketing. Eu vou fazer uma pesquisa de mercado, na verdade, dentro da minha base, para tentar entender e tomar uma decisão para corrigir ou melhorar algum processo. Quando eu falo que é facilitado, por exemplo, é apto para esse tipo de pesquisa, toda pesquisa básica é dirigida e é aplicada. As duas, basicamente, ela tem o mesmo intuito. Por exemplo, eles consideram como pesquisa básica dirigida os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimento quanto à compreensão de novos fenômenos, que é o que a gente está falando. Se agirmos de tal forma, qual o resultado que vai ter? Se fizermos melhoria tal, qual o resultado que vai ter? Se fizermos mudança tal, qual o resultado que vai ter? Só que se a gente fizer isso com o desenvolvimento de alguma coisa, de algum processo, né, que eles chamam, ou sistemas que seja, inovadores no caso, não é só a pesquisa em si. A gente vai dizer que está de um processo novo, está aplicando um sistema novo, tudo isso é apto, tá? Tem a pesquisa aplicada que você deve conhecer, tem desenvolvimento experimental, e o que eu acho mais fenomenal não só sobre essa legislação, mas sobre a pesquisa em si, que as pessoas têm o receio,
eu vou investir em inovação, vou investir no projeto tal, mas e se der errado? Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque a pesquisa é uma pesquisa. Você está fazendo um estudo. Eu entendi onde você O quer chegar. resultado dela não precisa ser positivo. Se você trabalhou ali no desenvolvimento de alguma coisa, um processo, um sistema, uma consultoria, um aplicativo e aquela coisa deu errado, tudo isso vai ser abatido da mesma maneira, porque esse é o resultado. Por esse caminho não dá certo. Exato, isso. Exato. Você acha que as pesquisas para câncer, coração e tal, todas dão certo de primeira? Não. E esses caras recebem recursos para isso. Você acha que tem que devolver? Não. A mesma forma é o incentivo à inovação nas empresas. Por quê? Porque o MCTI, ele quer que as empresas se arrisquem, ele quer que as empresas se inovem. Nós temos um índice horrível a nível de Brasil voltado a isso, tanto com o empreendedorismo quanto a inovação. E, porra, nós somos o Brasil, nós somos o jeitinho brasileiro. Acho que a gente é o povo mais inovador que tem no planeta. A gente desenvolve coisas tecnológicas em casa com cabo de vassoura, tampa de garrafa. MacGyver passava vergonha no Brasil, pô. Eu acho que ele fez estágio aqui, na verdade. Ele deve ter sido, saca? Tipo isso. Mas, cara, a gente já entendeu os benefícios, o fato de dar certo ou não, o que pode ser feito, mas para quem pode ser feito? Quais são as empresas que estão aptas? Qualquer um? Não, são as empresas... Esse benefício específico que a gente está falando são para empresas de lucro real. Simples nacional e lucro presumido não se adequam a este benefício. Existem vários outros, mas aí a gente vai ficar aqui até... Amanhã, um outro episódio só para isso. Mas hoje, se eu tenho uma empresa de simples nacional, se eu quiser transferir ela para lucro real, eu já posso implementar a Lei do Bem? Desde o seu primeiro ano, porque ela funciona. A Lei do Bem, ela tem um tempo de exercício fiscal diferente. Ela não é como o tradicional do imposto de renda, né? Ela vai de 31 de julho a 31 de julho do outro ano, né? Que vem a parte que eu acho que, como eu te falei, que eles facilitavam muito, mas hoje eles abrem as pernas. Como eles estão querendo muito, muito, muito captar as pessoas que parem, que fiquem só na região do sul e sudeste. Para você ter ideia, no manual para você fazer a aplicação dessa isenção, tem a seguinte frase: a utilização dos incentivos por parte da empresa ocorre de forma automática, não havendo consulta prévia nem prévia análise dos projetos. O conteúdo de cada empresa é como se fosse... O manual, são 3 manuais, tá? Cada um tem 160 páginas, 100 e pouco. A cada explicação, na página seguinte, vem boas práticas, boa fé, boas práticas. Tipo assim, pelo amor de Deus, eu tô te dando uma oportunidade de você preencher um formulário dizendo tudo que você gastou, tudo que você investiu, e daqui você tirar, foram feitos investimentos nisso, isso aqui eu consigo tirar 60% do valor, essa contabilidade faz o cálculo. Se você quer desenvolver um novo sistema, ou melhoria de algum, ou se gerar alguma patente, 100% do valor é deduzido, tá? Por exemplo, a gente entra lá, por exemplo, eu estou numa empresa hoje que eles têm um problema muito grande com rotatividade e causas trabalhistas, né? Então, eles preferem desenvolver um aplicativo onde a pessoa se cadastra lá e vende pelo aplicativo, entendeu? Como se fosse um link de afiliado? Isso, entendeu? E é uma coisa que você não vai gastar com marketing, porque é 100% orgânico, né? A pessoa que quer vender vai estar enfiando outras pessoas ali, que é um conceito muito básico de que um homem muito sábio me falou, que parece uma coisa
tão simples depois que você ouve, né? Que ele diz que ele tem isso na cabeça há mais de 20 anos e acha um absurdo que até hoje ninguém nunca fez. Que é o seguinte: tudo que você compra, você vende, certo? Gostei do seu relógio, certo? Você tá feliz porque comprou. Quando eu for te perguntar desse relógio, você vai me vender ele melhor do que o vendedor. Comprei, portanto, foi no lugar tal, papapá. Eu vou comprar esse relógio e você não vai ganhar nada por isso. Esse aplicativo que ele está criando para vender os próprios produtos dele vai beneficiar qualquer pessoa que venda os produtos de lá, sem ser funcionário dele. Então, a gente tem de 18 a 29 anos, mais de 30% do Brasil desempregado. Então, se todas as empresas tivessem esse tipo, vocês não teriam problema com carga tributária trabalhista. Folha inchada. Funcionário que não quer trabalhar. Então, só quer seus direitos. direitos. A pessoa recebe por mérito, produtividade, ela tá vendendo. Então, tipo assim, é uma divulgação da tua loja que vai acontecer de forma orgânica, né? O cara que tá, sou um jovem, tô ali em casa, não tenho formação, não tenho escola, vou vender... Mas tenho esse produto e eu gostei dele, então eu vou vender melhor do que os vendedores da própria fábrica. Às vezes eu mesmo comprei de tal local, eu entro no aplicativo, me cadastro e falo, bicho, tá aqui, ó, compra aqui, ó. E a pessoa vai ser beneficiada por isso. São ideias simples, mas que, tipo assim, tem um grande impacto. E esse gera patente. E tudo que gera patente tem 100% do valor da dedução. Dentre outros benefícios, entendeu? Então, por exemplo, eu investi R$200 mil, 300, 500 mil no aplicativo. E eu consigo abater todo esse valor. E esse produto, ele não vai me encerrar no primeiro ano. Ele vai ter o estudo de teste, de viabilidade. No ano seguinte eu vou precisar fazer melhorias, adaptações. Então você vai conseguir abater esse teu investimento inicial por mais de 5 anos. Você entende essa manobra? É só você parar para pensar o programa Shark Tank. O que você acha que o programa Shark Tank é aquilo? Você acha que realmente a mulher lá é uma super investidora anjo? Ou o Apolinário, ou aquele pessoal todo está realmente preocupado em simplesmente fazer novos investimentos para trazer para as empresas deles? Presta atenção no programa, que todos eles buscam aqueles que geram novas patentes, que são os maiores investimentos. Por exemplo, a Dercor Colos gerou uma nova patente, o Apolinário consegue abater 10 milhões ali do que ele investiu na própria Polishop, não na empresa específica, entendeu? Mas daí ele tem que trazer a empresa para dentro da Polishop, né? Bota embaixo do guarda-chuva da Polishop. Ele vai fazer um projeto que esse desenvolvimento está sendo feito através de lá, entendeu? Entendi. Então, cara, são muitas coisas. Você pode criar um fundo dentro da sua própria empresa para investir em ações dentro da sua própria empresa e ter esse abatimento, entendeu? Isso tá escrachado, é uma lei. Depois de 2005 tem mais 2 decretos, tem um marco legal de 2016, tem um regulamento de 2017, 19, 20. Então, todos esses eles são disponíveis, são manuais. Como eu falo para as pessoas, tipo assim, que eu recebi uma puxada de orelha numa última empresa, é que eu falo como se fosse algo muito simples, porque para mim porque eu trabalho com isso há muito tempo. E de todos os serviços que eu já participei, como elaborações digitais, captação de recursos, esse para mim é um dos mais fáceis de ser realizado, certo? Para mim, entendeu? Então, quando a gente acaba explicando, se torna algo muito fácil. Mas é muito fácil de realizar se você tiver uma equipe especializada para isso. Eu imagino que não é o empresário que vai ficar fazendo todo esse trabalho. Não, esse é o ponto que eu também ia tocar, que eu tive numa reunião ontem sobre isso. Que o rapaz ficou com receio de ficar atarefado demais acompanhando o projeto. Eu falei, mas você não tem que fazer isso. Isso é a função de quem você está contratando. De fazer a análise, ver o que não é aplicado na lei lá,
fazer o relatório para o cara, tipo, em 3, 4 meses, falar, ó, disso tudo que vocês fizeram, a gente consegue deduzir isso. Do ano passado, que está dentro do exercício fiscal, se a gente conseguir fazer algum projeto de manobra vinculando aquilo, a gente consegue deduzir, porque você não parou de pagar ainda. Quem vai fazer isso não é o dono da empresa, não. Isso aí é função da pessoa que ele está contratando como consultor. E hoje a gente aplica esse serviço, não é de forma sozinho. Eu não vou entrar na sua empresa só para trabalhar com a área jurídica. É um grupo. A gente tem todo um grupo que atende todas as áreas necessárias. E caso não haja conforto, segurança, ou ache preços melhores, ou vocês já trabalhem com empresas de fora do estado, não tem problema. Esse valor é deduzido da mesma maneira. Entendeu? Então, é algo que chega a ser triste de se falar, que não é feito aqui. Não é porque eu quero vender meu serviço para várias empresas, até porque eu estou muito satisfeito nas empresas que eu já acompanho, até porque não sei nem se eu posso citar o nome por causa do termo de confidencialidade, né? Mas boa, então. quando alguma empresa quando alguma empresa entra em contato comigo, a gente dá as referências, fala, você pode entrar com a empresa tal, tem as de grande porte e elas permanecem conosco depois que venha o primeiro resultado, entendeu? Do abatimento. Então elas vão se permanecendo. E sobre essa lei é basicamente o básico do básico, é isso. Que eu estava te falando sobre a parte do autodeclaratório, é que ela funciona assim. A empresa vai dizer quanto vai abater e ela, no final do exercício, ela já pode abater isso do imposto dela, submetendo que mandou esse formulário para lá por conta própria. Não existe essa análise prévia, entendeu? Uhum. Pode ser que daqui a uns 5, 6 anos alguém venha fiscalizar, então a gente sempre recomenda fazer o certinho desde o começo. Fazendo certo não tem errado. Esse é o ponto. Você querer começar errado, vai terminar errado. Isso é uma prática normal da vida. Mas, cara, eu tô satisfeitíssimo com o conteúdo. Tem mais alguma informação que tu acha que é interessante da gente falar? Além, claro, das empresas que se interessarem, para quem que elas vão ligar? A gente pode disponibilizar o contato, WhatsApp, não sei, e-mail. Vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição. Aí eu falo, já vai aparecer na apresentação. Então, se for entrar em contato pelo WhatsApp, entra no 69993380504 ou pode mandar a solicitação por e-mail pelo pimentelafonso@hotmail.com. Tem o da Sanches também, mas aí não é uma que a gente consulta muito. Mas é isso, cara. Existem muitos benefícios para as empresas, não só de lucro real, mas eu acho que esse seja um carro-chefe para a gente conseguir trazer essa diferença para cá, entendeu? Porque a partir do momento que a empresa entende que se ela investir em inovação e entender que inovação é uma simples melhoria, ou que ela pode estar fazendo eventos para incentivar mesmo pesquisa, desenvolvimento, melhorias no teu próprio estado, no teu próprio município, estado, que seja, transformar Porto Velho no que deveria ser. Nós somos o centro do Coração continente. da Amazônia. Nós somos o centro do continente. Aqui era para ser uma área industrial absurda. Pois é. Então, até pela sua posição logística. E coisas que nós não nos negamos a fazer, por exemplo, se o governo do estado quiser que a gente faça uma palestra, uma apresentação desses tipos de serviço, dentre outros, isso a gente nem cobra. Pois é. Tá? Isso desde 2017 a gente vem tentando pregar isso. De 2019 para frente eu passei muito tempo falando sobre os financiamentos, trouxe o Rodrigo aqui várias vezes, levei algumas empresas, mas é muito difícil você levar o empresário para lá sem uma explicação do que exatamente é o evento. Geralmente eles vão achando que é para compra, venda de algum serviço, alguma coisa. E é isso, a gente vem tentando trazer melhorias para a sociedade em si, não só para as empresas, porque trazendo melhorias para a sociedade, para a empresa, a gente vai melhorar a sociedade. Uhum. Porque uma empresa que tem isenção de tributo, ela vai contratar mais, ela vai investir mais, vai expandir, vai estar investindo em inovação,
talvez os órgãos governamentais de controle consigam enxergar melhor as funções das fundações, dos pesquisadores. E, novamente, eu aconselho vocês, cara, como eu estava falando sobre patentes e esses benefícios, dá um pulinho no IFRO, cara, ali da Calama, você que é empresário, dá uma procurada no Márcio, no Caio, eles são da Goltec. Eles te disponibilizam uma série de produtos que eles criaram, fazem uma parceria com vocês. Tem muita coisa boa aqui no estado, tá? Pô? O pessoal tem uma visão meio errada da academia, mas casos e casos, e a gente está numa outra época. E eu acredito muito no potencial do nosso estado, de verdade mesmo. Eu acredito muito em Rondônia, acredito muito na mão de obra que a gente tem aqui, apesar de muitos gestores falarem que tem dificuldade de mão de obra qualificada. Na verdade, eu acredito que essas pessoas não querem receber o que está sendo ofertado, né? Porque tem ofertas muito melhores para fora e elas não recebem o real conhecimento daqui. Por isso que grande parte das pessoas acabam indo para a parte da autonomia, né? Que é o meu caso. Trabalhei muitos anos no governo, participei do Sistema S e tal, mas hoje eu prefiro trabalhar de forma autônoma porque é diferente, sabe? E a você, empresário de grande porte, pequeno ou médio também, a gente consegue algumas soluções para você, mas isso eu garanto para você. Você que é da área industrial principalmente, produz alguma coisa, inovação para você é a coisa mais simples do mundo, tá? Porque, vamos dizer, você fabrica tijolo. A partir desse momento eu vou fabricar tijolo com 0,5 ml de água a menos. Já é uma inovação. É uma inovação, entendeu? E ainda tem apoio de benefícios que são pró-amazônicos, né? Menos emissão de carbono, você que produz alimento, existe muito edital da FINEP para isso. E se for por financiamento, a gente abate todo o seu investimento. Então eu acho que é uma tolice o estado de Rondônia em si, a região norte que seja, não divulgar essas ações, tá? Deixar isso na mão de consultores, escritórios, que eu vejo que, por exemplo, tem alguns escritórios de Santa Catarina, que é alguns que eu consultei, eles fazem algo meio uma carnificina ali, sabe? Tipo, eu não vou cobrar nada de você mensalmente, mas o que eu abater da tua empresa eu levo 40%. A pessoa vai deixar de pagar o imposto, mas ela vai pagar o cara, entendeu? Eu não vejo tanta viabilidade, entendeu? Porém, existe sempre aquele bloqueio que a gente tem do empresário de falar assim, não, eu vou te contratar aqui mensalmente, e você só vai ter o resultado daqui a 1 ano. Mesmo que você explique para ele que seu salário vai ser deduzido. Então, é aquela coisa. Não, você vai me pagar, mas isso vai ser deduzido. É uma questão... Não quero. Por quê? Porque ele não conhece. E você não vê governos, prefeituras falando sobre isso. Você vê falando sobre asfalto, tiroteio, facada, que o Elon Musk é nazista, e não sei o que mais. Não sei se pode falar essa palavra. Não sei, vamos descobrir agora. O Elon Musk é alemão, entendeu? Então, é isso. Pela cor parece mesmo. Sobre essa lei que você tinha curiosidade, eu acho que eu não sei se sana todas as suas dúvidas, mas é um caminho simples. Quando chega próximo ao final do exercício fiscal, que é próximo de 31 de julho, que é quando a gente entra numa parte mais pegada da coisa, que é fazer o formulário, os projetos, submeter, que você só entra no site do MCTI e preenche por conta própria mesmo, de forma muito respeitosa, por favor. E explica os pormenores dos seus projetos que foram feitos, que são as ações que são feitas lá, entendeu? É como se fosse um artigo de TCC, um projeto de doutorado, mestrado, para cada ação que você quer fazer essa isenção de tributo. Maravilha, maravilha. Bom, vamos descobrir agora sobre a utilidade disso, e se as pessoas entenderam. Para os empresários que eu conheço, industriais que eu conheço, eu vou mandar, vou dizer, se tu quer resolver o problema de abater de 60% a 80%, até 100% na verdade, seus impostos,
assiste esse episódio. Se ele voltar com alguma dúvida, querendo saber mais, deu certo. Senão a gente faz um outro episódio. Não é possível. Eu chamo os caras aqui, senta aqui, ó. A gente vai conversar, vocês sentam aqui e ficam só olhando. Porque se vocês não entenderam, não é possível. Quanto a entender, não entender, eu também acho extremamente tranquilo, porque eu sei que é comum. Eu falar com essa facilidade toda é porque você entender também, é porque você é da área, mas uma pessoa que não é, tudo para ela é uma informação nova. Então, tipo assim, ela ouviu uma informação, na cabeça dela ela já começa a matutar 300 coisas, enquanto a gente já tá falando de outras, entendeu? Então, tipo assim, ela vai trabalhando ideias, aí ela volta naquela pergunta, mas não tem um problema nenhum quanto a explicar isso. Sempre tive prazer em falar inovação, até pelo mentor que tive, né, que é um professor, eternamente professor. É um cara que gosta realmente de ensinar as coisas e é isso. Para que você não tenha entendido também essa parte do mentor, que é o nosso mentor, e a gente gosta tanto dele, tem uns 3 episódios dele aqui. A gente já falou, já conversou demais. E pior, se deixar, a gente ficava 8 horas conversando. Chegou em 3 horas e disse, não, peraí, vamos encerrar, porque também tá inviabilizando já, né, 3 horas de conversa, né? Mas eu acredito que seja isso, Afonso. Já deixou os contatos, vou deixar os contatos aqui embaixo. Maiores dúvidas também, quiserem entrar em contato comigo, tem aqui meus links embaixo. Quer agradecer alguém? Quer agradecer alguma coisa antes de eu encerrar? Agradecer ao espaço. A casa é sua. Você, né, amigo, que trazer essa informação para o público em si, via a sua curiosidade, o teu entusiasmo, acho que quando você viu o potencial da lei. Deu 2 dias sem dormir. Sério. Agradecer às empresas que abriram espaço de início, que para você fazer o primeiro é muito difícil, tá? Para você entender como funciona e uma empresa te dar essa oportunidade é muito complexo. Depois se torna uma receita de bolo muito tranquila e essa própria empresa vai divulgar para outra. E esses grandes industriais tudo se conhece. Tudo se conhece. Mas, como eu disse, não sei se eu posso ficar mencionando o nome, mas é uma empresa grande de cosmético e tal, que começa com C. Sem nomes. Termina com Pi. Deu uma grande oportunidade pra gente e de lá a gente foi entrando em outras e tem um profundo apreço por eles, né? Essa oportunidade. Dentre todos os outros que foram me treinando ao decorrer da vida. Andremar, Leandro, Márcio, Caio, o grande Guilherme Charles lá do Ceará, que foi um cara fenomenal também. Algumas pessoas da CNI, um carinho extremamente especial que eu tenho pelo Gilberto Batista, superintendente da Fiero, foi no meu tempo de Sistema S. É um cara que tem um conhecimento estilo Leandro. Ele é formado em Direito, mas se você pedir para ele explicar para você qual é a diferença do carbono verde para o cinza e azul, ele te fala como é que quebra a molécula lá e tal, e ele sabe de cabeça o número de quanto grão de milho foi exportado. É uma pessoa que eu sou muito grata. O Domingos também, que é um advogado que sempre me instruiu muito sobre esses caminhos, sempre deu muito apoio, ele faz parte da CDL, então tenho a agradecer a muita gente. E como disse, você aqui pelo espaço, pela sua curiosidade, fico feliz com isso, fico feliz com todo mundo que fica curioso não só sobre a inovação, mas quanto ao direito na inovação. E essa aplicação desses benefícios, sejam ele captação de recursos, que foi o que eu trabalhei por muitos anos, quanto agora a isenção de tributos. Maravilha. Bom, todas as informações estarão aqui embaixo. Antes de encerrar, quero lembrar que esse episódio vai ser passado no News Rondônia. E além disso, além de passar no News Rondônia, ele também é indexado no MSN. Ou seja, já aconteceu do cara em São Paulo ver nosso conteúdo, porque também passou no MSN e o cara abriu e tava lá a nossa cara. E coincidentemente conhecia a gente. Ou seja, a gente está criando uma boa ramificação. Quem quiser ajudar também tem um Pix e a carteira de Bitcoin aqui embaixo na descrição. E estão abertas ainda, provavelmente enquanto você vê esse episódio, vagas para mentoria para Opção Negócio. Qualquer empresa, em qualquer estágio, consegue entrar. Serão 14 encontros. 7 encontros de conteúdo e 7 encontros de acompanhamento. Qualquer empresa em qualquer estágio para que possa ajudar
a desenvolver. E qualquer nicho também, não há necessidade. São conteúdos genéricos focados justamente no desenvolvimento da empresa, baseado em marketing, não preciso dizer, né? Obviamente. Maravilha. Obrigado, Afonso. Prazer. Agradeço demais. Tamo junto, cara. E até o próximo episódio. Valeu. Até mais, pessoal.